Já estamos, Renato. Já começou a contar o tempo. Ok, ok. Boa noite a todos, a todos os seres humanos presentes aí, nos prestigiando nessa transmissão via internet. Eu fico muito feliz. Estou vendo aqui pelo canal do YouTube a ilustre presença do professor Edgar Carvalho. Gostaria muito de agradecer, dizer que é uma honra contar com ele nesse momento. Queria dizer da satisfação de estar fazendo pela primeira vez aí fazendo essa live com o programa, e eu vou depois do professor Benedito, o coordenador do PPGEM, eu vou então fazer algumas rápidas considerações e chamo então Ceissa para fazer a nossa aula. Na verdade, a nossa ideia não é uma conferência, nem uma palestra, mas é seguir mais ou menos aquele modelo que eu fiz lá no Grecon, quando estive no Grecon, de 2006 a 2010, uma aula, né, aula docência assistida, onde sempre participávamos nós, os orientandos e Ceissa. Então, eu acho que esse é um modelo mais adequado para aquilo que nós queremos conversar hoje à noite. Então, eu convido o professor Benedito Eugênio para falar, dar nossas boas-vindas e falar um pouco sobre o programa, né, de pós-graduação e ensino da UESB. Benedito, com a palavra, então. Então, boa noite a todos e todas. Eu quero, em nome do Programa de Pós-Graduação e Ensino aqui da UESB, dar as boas-vindas, cumprimentar a professora Maria da Conceição e o professor Fagner, agradecê-los pela presença nesta atividade organizada pelo grupo de pesquisa coordenado pelo professor Renato Figueiredo, docente do nosso programa. Cumprimentar também as pessoas todas que estão presentes aqui assistindo, né? Esse formato de atividade é interessante porque possibilita que as pessoas acompanhem tanto agora de forma síncrona, mas também de forma assíncrona. Aqui o nosso programa de pós-graduação e ensino é um programa que está indo para agora para o seu quinto ano em 2021. Nós vamos passar pelo nosso primeiro processo avaliativo agora, desse quadriênio, né, que nós completamos agora. Nós somos um programa que tem 3 linhas de pesquisa, que está na área de ensino da CAPES, área 46, composto por 3 linhas de pesquisa. Estamos agora na etapa de finalização do processo seletivo 2021. Na próxima semana a gente realiza as entrevistas desse processo. Informar também, aproveitar a oportunidade, que nós estamos com o edital já aberto, o edital 157, 2020, que é um edital específico destinado a docentes e gestores de escolas do campo quilombola indígenas. Então, aproveitar para convidar as pessoas também para entrarem no site do programa, conhecerem todas as pesquisas que a gente desenvolve e são lá disponíveis. Todas as informações também do programa estão no site, tá? E, mais uma vez, cumprimentar e agradecer a presença do Grecon, que é sempre um parceiro de trabalho desde que o nosso programa começou. Já estiveram com a gente presencialmente num seminário muito interessante em 2018, num ciclo de palestras sobre conhecimento científico, e agora retornam para mais uma atividade nesse formato. Então, desejar aí sucesso e boa atividade para todo mundo. Renato, agora a palavra está contigo. Ok, Benedito, muito obrigado. Antes de ler aqui alguma coisa sobre apresentar Ceissa, eu gostaria de agradecer a presença e o apoio da coordenação do PPGEM, do programa. Queria fazer um agradecimento especial a Danilo e a Beatriz, nossos alunos de pós-graduação. Eu tenho a impressão que se não fossem eles, esse evento aqui não aconteceria, porque
eu fico tudo confuso com isso aqui, Ceissa fica reclamando que eu realmente não sei lidar com esse negócio. Então, Bia, na verdade, Beatriz e Danilo são aqui os grandes responsáveis por essa transmissão e por esse apoio aí, o background do funcionamento dessa live, porque está funcionando live, está funcionando StreamYard, chat, é terrível. Mas, enfim, fica aqui esse agradecimento. Bem, então, Benedito, muito obrigado. Vou fazer agora aqui, rapidamente. Assim, antes disso, eu gostaria de lembrar que essa nossa live, essa nossa sessão de aula, na verdade, são 2 aulas. Ela vai acontecer hoje, né, e vai acontecer também na próxima sexta-feira. Então, nós combinamos que hoje seria a responsável pela aula de hoje seria a professora Ceissa Almeida, e na próxima sexta-feira, então, o Fagner é o responsável pela aula. Mas é importante que vocês que estão assistindo saibam que nós estamos aqui presentes e Fagner, então, está presente também, e ele vai aparecer aqui na live, vai aparecer para vocês na hora de perguntas, vai fazer as interferências necessárias, as intervenções necessárias. Bem, então eu vou rapidamente aqui, combinei também com vocês que não ia me alongar muito aqui nessas apresentações, só para, na questão de seguir com as formalidades, eu diria que a professora Ceissa são coisas assim que para a gente é o mais importante mesmo. Ela é coordenadora, como vocês sabem, do Grupo de Estudos da Complexidade, o GRECOM. O GRECOM foi criado em 1992 e ele é o primeiro grupo de estudos da complexidade da América Latina e o primeiro ponto brasileiro de cátedra itinerante Unesco Edgar Morin. Essa cátedra hoje é coordenada pelo professor Edgar Carvalho, e é importante também lembrar que Edgar Morin é o diretor emérito do GRECOM, o grupo que, como lembrou Benedito, tem sido o nosso grande parceiro, certo? O GRECOM já trouxe a Natal o Edgar Morin 6 vezes, 5 ou 6 vezes, né? Mas também já trouxe outros pesquisadores, como Henri Atlan, Raul Mota, Teresa Vergani, Boris Cyrulnik. Então, o GRECOM tem uma expressão nacional e internacional. Eu poderia falar também de outras partes do currículo de Ceissa, como, por exemplo, é membro do Conselho Científico, Cátedra para Transdisciplinaridade, é colaboradora e consultora da Universidade Mundo Real, no México. Ela possui livros aí e centenas de artigos, livros como Educação e Complexidade, Os 7 Saberes e Outros Ensaios, organizados em parceria com o professor Edgar Carvalho, Ciclos e Metamorfoses, né, que é interessante, é uma experiência universitária, de reforma universitária, que ela relata um pouco a história do grupo, do GRECOM. Esse livro foi escrito em parceria com a professora Margarida Maria Knob. Posso falar também da Ciência, Razão e Paixão, que é um outro livro interessantíssimo, escrito em organização com parceria do professor Edgar. Ensaios de Complexidade também. Enfim, eu tenho a impressão que esse extenso currículo de Ceissa, ele pode ser acessado por qualquer um de nós no oráculo do nosso tempo, né? A Sua Excelência o Google. Mas, então, vocês vão lá ver uma série de coisas e mais de 100 artigos, livros, etc. Mas eu gostaria de falar de um outro tipo de currículo, que diz respeito a uma pequena parte do currículo de Ceissa, que vocês que estão nos assistindo talvez não saibam e nem tenham como saber. Por isso, eu acho que, nesse momento, é mais interessante falar um pouco daquilo que eu chamo de currículo afetivo. Eu começaria rapidamente lembrando que Ceissa vem à conquista desde novembro de 2003.
Naquela ocasião, ela proferiu uma palestra chamada Por uma Ciência que Sonha. Se eu não me engano, foi em novembro, fechando um seminário que a gente fazia muito aqui na época. Portanto, são 17 anos que Ceissa nos fornece o alimento cognitivo. Novos autores, novos livros, que sempre Ceissa faz questão de nos presentear. Mas, para além desses alimentos cognitivos, a presença de Ceissa em Conquista sempre foi carregada de afeto, de acolhimento e de esperança. Toda vez que aquele pequeno avião levantava voo do aeroporto aqui de Vitória da Conquista, levando Ceissa de volta a Natal, ficava aqui um sonho de, quem sabe um dia, criar alguma coisa parecida com aquele mundo, ao mesmo tempo mágico e rigoroso do Grecon. Sobre esse mundo mágico e rigoroso, tem um fragmento, um pequeno capítulo da tese da Juliana Rocha, que foi orientando, é a nossa amiga do Grecon, chamada História como Testemunho, Eu Estava Lá. Ali eu dou um pequeno testemunho desse rigor e dessa magia que existe no Grecon. Pois bem, Ceissa, agora eu estou vendo ela na tela. Se você, em outras oportunidades, já nos revelou o débito que tem com pensadores e filósofos como Edgar Morin, o professor Edgar Carvalho, o pescador Chico Lucas, e também os pesquisadores do Grecon, como Josineide, Vani, Eugênia, Alex Galeno, Bosco, o Fagner, que, quando eu estive aí no Grecon, entre 2006 e 2010, eu não tive o prazer de conhecer, mas que estou conhecendo agora. Eu acredito que, da mesma forma, cabe agora também a nós, aqui de Vitória da Conquista, dizer o quanto devemos a você e a todos do Grecon. É claro que esse débito nunca vai se pagar. Talvez não seja mesmo para ser pago, mas precisa ser sempre lembrado. Por isso, mais uma vez, eu lhe digo, agora em cadeia mundial, muito obrigado. Mais uma vez você vem à Conquista, de forma virtual. É o que temos e o que podemos fazer. Traz consigo o professor Fagner para nos socorrer em uma questão que talvez não seja tão relevante para vocês aí de Natal, mas que para a nossa pós-graduação em ensino tem sido recorrente. Ou seja, considerando a teoria do pensamento complexo, o que vem a ser a pesquisa científica? Como fazer? Bom, para terminar, antes de passar a palavra para a Ceissa, eu gostaria de lembrar que essas nossas duas conversas, a de hoje e a da próxima sexta-feira, elas estão ligadas e serão ampliadas com outros argumentos, enfim, mas elas estão ligadas com 2 artigos que já estão disponíveis, acredito que aí embaixo, aí na descrição do vídeo do YouTube. Então, para aqueles que ainda não leram, evidentemente, eu vou indicar a leitura. Também quero dizer que nós combinamos que, para não ficar cansativo para todos nós, esse nosso encontro ele tem a previsão de terminar às 20 horas. Portanto, Ceissa vai ter aí 35, 40 minutos para falar, e aí depois a gente abre para perguntas junto com o Fagner para nos ajudar a responder. Bem, Ceissa, era isso que eu queria dizer. Eu acho que eu cumpri com a minha promessa de não ser muito longo. Então, com vocês, a nossa querida Ceissa Almeida. Obrigado. Bom, boa noite. Eu queria agradecer ao programa de ensino
da UESP, em Vitória da Conquista. Queria agradecer ao colega e ex-orientando, muito querido, muito ousado, a quem eu chamo Frankenstein, por conta da tese de doutorado dele. Queria agradecer pelo convite e quero dizer que estou aqui não de uma forma confortável. Apesar de que as pessoas acham que eu, sei lá, que eu fico bem, mas não fico bem não, não estou bem não. Acho muito ruim estar falando para um monte de gente tão querida, tão amiga, e com uma cortina não transparente, né, um blackout, né, que não vejo o corpo, não vejo as expressões, não vejo, enfim. Isso porque é quase impossível falar e ao mesmo tempo ler as coisas do chat. Então, eu quero dizer que estou desconfortável do ponto de vista do meio, do suporte, mas estou absolutamente confortável do ponto de vista dos afetos. Fico muito feliz com essa volta à conquista, lugar que me cativou, como em geral os lugares que criaram grupos de pesquisa e complexidade, talvez um pouco por sugestão ou por inspiração do Grecon, né? Isso é a coisa mais significativa, digamos, da vida do grupo, do Grecon, né? Que não vou falar dele, mas quer dizer que Conquista é um lugar para onde eu voltei muitas vezes e sempre ampliei os contatos. No começo eram somente 2 orientandos que eu tinha, aliás, eram 4, depois ficaram 3, né, que eram o Renato Figueiredo, Carlos Alberto e o Valmir. Né, e depois cada um dos meninos abriram seus grupos e seguiram seus caminhos. Mesmo assim, eu mantenho a mesma relação de afeto e de cumplicidade que certamente eu ajudei a retirar de dentro deles. Então, fui eu que plantei, tá certo? Então, com essas palavras, eu começo para dizer, primeiras palavras queriam, além da minha gratidão, né? Eu queria dizer que eu não acredito que existe a ciência do sozinho. Né? Nessa aula de hoje, dessa conversa de hoje, por exemplo, eu considero e expresso meu débito, né, a 2 pessoas, por conta dos 2 textos que vão ser, ser disseminados, né, por vocês. Uma é a Edgar Carvalho, né, com esse livro que a gente compartilhou, a autoria que chama Cultura e Pensamento Complexo, né, que são textos meus e de Edgar, e acompanhada também, e vai meu débito também para Fagner, né, Fagner de França, né, por conta desse livro, que também tem um artigo que vai ser aberto a todo mundo. Esse livro, que sou eu e Fagner, é fruto de um trabalho de bolsa de Hesse Doutor, de um jovem pesquisador audacioso, brilhante, que é o Fagner, e, portanto, eu quero dizer que não sou eu sozinha que vou falar aqui. Eu vou falar certamente possuída, né, das coisas que aprendi com Edgar há tanto tempo, a minha vida inteira, né? Minha gratidão enorme à Fagner também por ter confiado, né, sua primeira entrada na universidade a essa parceria tão
tão boa, tão produtiva, que tem sido até hoje o meu encontro com ele. Bom, então, dito isso, né, eu gostaria também de pedir desculpa às pessoas que não vou ver os nomes, não vou saber quem está assistindo, porque não tenho como olhar as mensagens, senão eu desfoco do que vou dizer. Eu vou falar hoje, né, num tema dentro do qual está o tema do Fagner da próxima sexta-feira. O tema de hoje é basicamente os desafios da pesquisa em complexidade, né? Como a gente sabe, o tema da pesquisa diz respeito a uma ponta importante, não a única, uma fonte importante de produção de conhecimentos novos, né, de uma nova leitura sobre fenômenos, sobre temas, sobre cenários. E quero dizer que o foco dessa, desse tema de hoje tem como matriz este livro de Edgar Morin, né, que se chama Sociologia, né, que é um livro importante, onde ele decifra ou compartilha muito das ideias sobre pesquisa, né, uma vez que talvez alguns do saibam, né, Edgar Morin, ele é um jovem pesquisador de quase 100 anos, né, que continua com a mesma vivacidade. Basta olhar as coisas que saem sempre, ultimamente, dele, entrevistas, artigos, etc., né, que tem um pé nas pesquisas empíricas, como se chama, nas pesquisas de campo, nas pesquisas com pessoas, com comunidades, nas pesquisas mais na área da sociologia, mas do ponto de vista de uma ciência, como ele diz nesse livro, multidimensional dos fenômenos sociais. Então, esse livro é a base, né, certamente que vai estar na minha fala de hoje e na fala do Fagner de sexta-feira próxima. Então, eu vou proceder conforme uma aula mesmo. É a única forma de me apaziguar e não ficar tensa, né, para fazer esse nosso encontro. Eu começaria por lembrar que, às vezes, os qualificativos nas narrativas dos textos, o excesso de qualificativos atrapalha demais, né? Às vezes não. Às vezes esses qualificativos justamente são vetores de definição de campos importantes a serem distinguidos. Por exemplo, a gente pode falar, né, sempre das ciências no plural, né? Nisso eu estou aqui seguindo um pouco a ideia do Prigogine, as ciências da complexidade, por exemplo, né? E também o que se convencionou chamar, e que se tornou já clássico, se chamar as ciências modernas. Quando a gente diz as ciências modernas, a gente está atribuindo a existência de outras ciências não modernas, né? E aqui, claro, que necessariamente aparece o Claude Lévi-Strauss, com o que fala de uma ciência neolítica, né, que mostra a unidade do espírito investigativo do pensador e que antecede muito as ciências modernas nascidas do século XVII, conforme se convencionou, né, chamar. Então, o qualificativo de pesquisa científica é outro qualificativo que não é excessivo, que não atrapalha. É preciso dizer que existe, sim, outras pesquisas não científicas e que certamente têm seu valor, né,
pela natureza delas próprias, né? E que, de fato, são mais e, às vezes, menos do que a pesquisa científica. Hoje a gente vai trabalhar, né, um pouco com os desafios da pesquisa científica, né, como o Renato já colocou, né, em relação a uma abordagem complexa. Né? Cabe perguntar a primeira coisa, o que é pesquisa? Né? Então, de fato, a pesquisa é uma atividade, né, da ciência, né, conforme a gente vai fazer esse corte aqui, é uma atividade da ciência que se supõe responsável pelo acréscimo novo, ou por redizer o antigo, ou para reformar, ou ampliar, ou reduzir o que já foi dito. Significa, por exemplo, portanto, um olhar, né, do observador, uma prática do pensamento diante de um fenômeno, um tema, um cenário, né, um problema. Então, mas, de fato, a pesquisa científica ou não científica, ela tem um fundo antropológico mais estendido. Né? A pesquisa é, né, uma forma de nova, com alguns critérios que mudam com o tempo, né, mas é uma forma de expressão da curiosidade humana. É isso que é uma pesquisa. Ela expressa uma, uma competência, um talento, né, do humano, né, em se pôr a desempenhar essa curiosidade, né, diante das coisas. Claro, eu poderia ampliar isso mais ainda, mas não vou fazer, e o que me interessa muito, aliás, para mostrar que essa curiosidade não se restringe também ao gênero humano, ao antropos, à espécie humana. A curiosidade é uma dádiva, um talento, um presente, uma reorganização, uma evolução de uma dinâmica que está presente em outros sistemas pré-humanos, né, outros animais, etc, etc. Então, mas de todo modo, é importante destacar isso. A pesquisa científica é uma forma particular da curiosidade humana, que se rege por critérios, por regras, etc. Então, essa era uma primeira colocação que eu vou desdobrar minimamente. Por que no humano, na ciência, nas ciências, a, a pesquisa é importante? Bom, primeiro que ela responde à curiosidade, tudo bem. Segundo, porque ela expressa uma verdadeira obsessão, uma vontade assim que não dá para apagar, de impor, imputar, colocar, descobrir, inventar, né, uma ordem para o que a gente imagina que é o caos. Então, essa obsessão pela ordem na pesquisa científica, né, ela tem sido responsável, lamentavelmente, por uma verdadeira deixar de lado, né, as outras dinâmicas do mundo que não se restringem à ordem, que não se restringe à causa e o efeito, que não se restringe à ligação entre o que é produto e produção. Né? Então, a pesquisa científica, num livro que está num dos artigos que vocês vão ver, mas isso está originalmente no livro Ciência com Consciência, de Edgar Morin, né? Quando ele vai mostrando o que ele chama os 4 olhares
né, um capítulo onde ele diz que, durante algum tempo, as ciências do mundo físico, as ciências da natureza, ela olhou, né, para o céu, olhou para o cosmos, viu as constelações, viu a organização desigual das constelações, desenhos desiguais, mas observou e fez questão de dar caixa alta, tonalidade, né, de detalhe, a uma ordem do universo. Claro, num certo momento, em cada um dos céus, os céus não são os mesmos para todos nós, vocês sabem, mas para cada um dos céus, na mesma hora, um certo conjunto de estrelas, certas constelações apareciam, se deslocavam, desapareciam e tal. Então, essa foi observado, então, essa vontade de ordem nas ciências da vida, do mundo físico. Diz Edgar Morin que depois essas ciências perceberam, né, alguns transtornos, algumas mudanças nessas constelações, etc., com o desenvolvimento das ciências, e observar, então, a desordem, uma certa desordem que está presente nessa ordem. E as ciências da natureza, elas conseguiram muito bem juntar, acoplar, né, a ordem e a desordem. E ele diz que, quanto às ciências da vida, ocorreu a mesma coisa, né? Durante algum tempo se observou o que era da ordem biótica, o que era da ordem da evolução dos animais, da flora, etc. E se observou muito uma certa desordem. E depois, no momento seguinte, o segundo olhar, com o desenvolvimento da ciência, foi capaz de observar uma certa ordem, um certo padrão na ordem do que é o vivo. E as ciências da vida souberam muito bem trabalhar junto com a introdução das duas categorias, ordem e desordem. Diz Edgar Morin, quanto às ciências humanas, e aí vem o paradoxo que ele chama a atenção, as ciências humanas que focam sobre a vida em sociedade, sobre a vida entre as culturas, etc., onde você tem um cenário de desordem muito forte, de grandes transformações, de grandes desastres, guerras, transtornos, etc., etc., lamentavelmente, as ciências humanas foram sempre muito avessas a assumir, a acolher, a tratar da desordem. E ficou também muito interessada só em observar relações de ordem, quando a desordem é mais pululante, é mais forte, né, na condição humana em sociedade, do que no mundo da vida, do que no mundo cosmológico. E essa marca, essa recusa de aceitar a desordem, né, fez com que as ciências humanas, durante algum tempo, e ainda hoje, esses paradigmas nunca são suplantados, eles acolhem novos paradigmas, convivem, mas nunca um passa a borrachinha no passado, né? Essa vontade de ordem, essa obsessão por observar uma causa única para o fenômeno social, para a guerra, para a violência, para a formação, para a ciência cognitiva, etc., etc., essa ausência, digamos, tatuou as ciências chamadas humanas, né, com essa deficiência, né, com essa forma lamentável
de buscar apenas a ordem. Bom, por que é que eu estou dizendo tudo isso? É que nós, cientistas, nós acadêmicos, nós intelectuais, que nome se queira dar, né? Nós somos narradores do mundo. Narradores do mundo. Claro, na área das ciências humanas, se recorta e podemos dizer, somos narradores da história do homem e das culturas na Terra, de forma diferente, com evoluções significativas, com paralelismo e oposições entre teorias, etc, etc. Nós somos narradores do mundo. Né? E o, o, não somos os únicos narradores do mundo. Né? Nós compartilhamos com outros narradores do mundo, como, por exemplo, como os narradores e os conceptuadores dos mitos, os narradores de mitos, os narradores das utopias, né? Os narradores da religião, os narradores da literatura, os narradores, enfim, da arte, etc. Mas nós, segundo o Prigogine, nós somos narradores parecidos com Sherazade. Ele busca o romance, tem Sherazade como personagem que fala um pouco, né, dessa desse narrador que nos dói. Para ele, para o Prigogine, né, isso está em vários livros dele, por exemplo, num que se chama Nome de Deuses, ele repete isso. No livro que eu organizei junto com Edgar Carvalho, ele fala também um pouco disso em um dos artigos também, para dizer que a história da ciência corresponde a uma sucessão de narração sobre o mundo, né, contada por um personagem que vai mudando, né, de nome, de século, de estilo, né, de paradigma, mas que é uma história que se sucede como a Sherazade contava histórias para o sultão na noite. Então, nós somos narradores do mundo. Né? Então, a pesquisa científica dessa perspectiva, né, é um tipo de narrativa que respeita certos códigos, e às vezes códigos excessivamente presos à busca da ordem, à busca da causa, à busca da relação de verdade, à busca da relação unívoca de isso produz aquilo. Essa, essa, essa forma de marca, essa tatuagem, né, que fica nessa narração, né, dessa Sherazade, né, talvez muito cartesiana demais, né, ela suprime, né, claro, novamente a desordem, novamente o que não é estatisticamente comprovado, com o que não pode ser demonstrado, com o que tem que ser objetivado, com o que tem que ser, que pode e deve ser refutado. Ou seja, nós somos esses narradores do mundo das ciências humanas que trabalhamos com códigos das ciências, né, que vão também mudando com o passar do tempo. É curioso que esse livro de Edgar Morin, né, A Sociologia, né, publicado há muito tempo, né, ele já aqui já explicite que esse aqui não se trata de um manual de pesquisa. Não.
não é um manual de pesquisa, não é um manual de metodologia, não é também um manual de método, mesmo porque aqui, como nos 6 volumes do método e toda a obra do Morin, há uma distinção essencial entre o que é método, o método científico, né, entre o que é método nas ciências da complexidade. Método para Edgar Morin supõe estratégia, não se refere à mudança, não se refere a um escrutínio, né, uma eleição, uma definição de modos, né, de aportar significação à realidade. Né? O Morin ele diz muito, né, que o método complexo não tem nada a ver com metodologia. Para ele, né, a metodologia são guias a priori, são estratégias de abordagem escolhidas e que deveria demandar do observador, do pesquisador, uma criatividade sem precedentes. Do ponto de vista da complexidade, diz, por exemplo, o Morin, né? Ele diz isso nesse livro Sociologia, isso está no texto dos textos que vocês vão ler, que toda pesquisa que tem como referência, né, o método complexo, né, tem a ver com o desafio de agir ao mesmo tempo como Balzac e como Stendhal. Ele diz, né, textualmente nesse livro Sociologia, ele diz: será que é um paradoxo afirmar que quanto mais particular é um estudo, mais geral deve ser? E ele diz, no livro e nas suas pesquisas de campo, né, com a comunidade de Plossevet, comunidade de pescador que ele estudou e que ele trata assim em detalhes desse livro Sociologia, como ele e a equipe dele fizeram. Ele diz que nessa pesquisa, né, ele tentou fazer uma descrição enciclopédica da realidade, como Balzac, como se fosse do ponto de vista do cinema, como uma grande angular, né? E, ao mesmo tempo, agiu como Stendhal, né? Ou seja, com o olhar focado no que ele chama o detalhe significativo, o detalhe minoritário, o detalhe que pode indicar enzima, tendência ou aquilo que está por vir naquela sociedade. Então, dessa perspectiva, nós, como narradores do mundo, da perspectiva da pesquisa multidimensional, como fala Edgar Morin nesse livro Sociologia, né? Quando fala da pesquisa em complexidade, né? A pesquisa precisa ser concebida, né, como uma pesquisa que não opera pela supervalorização da redundância estatística dos dados, nem da repetição do fenômeno. O que significaria, eu digo nesse texto, suprimir ou reduzir a importância da desordem, a importância da variação e a importância dos desvios. Todos sabemos
o tetragrama de Mohan, ordem, desordem, interação, reorganização, né, é sempre alimentado da, do seu movimento, é sempre alimentado pela introdução de desvios, pela introdução do que é o novo, pela introdução do que é ruído, etc., a partir da ideia de auto-organização, trabalhado pelo Riatlan, etc., etc. Então, para o Mohan, a pesquisa deve ser compreendida do ponto de vista multidimensional como um fenômeno que recruta, né, o que ele chama o método vivo, né? E ele diz, né, que se trata, na ideia de complexidade, pelo pensamento complexo, conforme ele coloca, de acionar uma atitude fenomenológica muito forte, né? E ele vai dizer que essa atitude fenomenológica, né, ela, ela se acopla a entrevista como um dispositivo, a estratégia de método importante, a entrevista, e a terceira coisa, a participação do pesquisador nas atividades dos grupos que ele está trabalhando, que ele está investigando. Ou seja, supõe, portanto, uma praxe social. Então, essa é a primeira notação que eu queria fazer a respeito do que caracteriza, sobretudo, tem outras tantas características, que caracterizam, sobretudo, a pesquisa multidimensional ou a pesquisa em complexidade, né, que mesmo com esse recorte da vida social, da dinâmica social, da política, etc., etc., né, tem a ver com o resguardo das condições que são bióticas, pré-bióticas do meio onde atuamos nós todos. Então, as pesquisas, essas pesquisas dessa forma de conceber, né, tem a ver, me parece, com uma Sherazade, com um narrador que se aventura em observar o fenômeno enquanto ele está acontecendo. Veja, a perspectiva anterior, a perspectiva que dá reforço a 90% dos casos se comportam assim, a 2% se comportam assado. Não interessa, interessa os 92%, que se preocupa e dá atenção a um fenômeno que pode ser reproduzido novamente e demonstrado. Essa pesquisa, todos sabemos, né, imagino que muitas vezes alguns de vocês já escutaram dizer, não pode fazer esse corte aqui porque você está trabalhando com um autor que é vivo, você está trabalhando com um fenômeno que ainda não completou o seu ciclo, você não pode, você tem que trabalhar, eu dizia agora, necrofilia, nós somos narradores do defunto, nós somos narradores, né, do que morreu, do que está morto, do que supomos estar completo, né? Então, isso, me parece, gera uma outra deficiência de percepção nossa, que é imaginar que as coisas que nós dissemos para um período de 1900 e tanto a 1900 e tanto, porque é isso que prescreve a ciência, um tipo de tempo que lhe permita, com segurança, né, interpretar e dizer é assim ou foi assim. Então, esse tipo de percepção talvez imagine que os fenômenos eles morrem, né? Eles têm um fim quando acaba uma sequência de visibilidade. Na verdade, né, não, não somos somente nós, humanos, que temos uma história.
a história humana, a história da ciência, a história da cultura. Não. Todas as coisas têm uma história. Só que nós nos tornamos os narradores, né, de um sujeito de grande potencial imaginário e decodificação, né, que falamos em nome dos outros seres, das plantas, dos animais, das estrelas, porque nenhum deles pode contar para, pelo menos, compartilhar com a gente, embora eles compartilhem entre eles esses ganhos e essas metamorfoses. Há autores que trabalham com isso, como Jean-Marie Pelt, mas é outro assunto. Ou seja, não só somos nós que temos história. E a ciência também tem uma história. Por isso eu disse anteriormente, quando se diz o evolucionismo, o funcionalismo, como se fossem paradigmas que tivessem acabado, que tivessem morrido, que tivessem sido substituídos. Eles podem ter sido suplantados, eles podem ter sido acrescidos, mas não apagados. Então, essa é uma coisa importante, porque é um dos discursos da velha sociologia, né, que quando quer arguir de uma forma um pouco sem conhecimento de causa, né, uma pesquisa complexa, diz: essa pesquisa não faz sentido, porque você trabalhou, qual é a representatividade desses seus dados? Ora, justamente o que Edgar Morin vai dizer, eu quero avançar mais para não gastar mais do que meu tempo, né? O que ele vai dizer quando ele está falando, por exemplo, da pesquisa dele com os pescadores da comunidade de Plonsefet, quando ele está falando, né, ele vai dizer que o que chamava a atenção dele e da equipe não era aquilo que era hegemonicamente recorrente que ele estava observando, era aquilo que era o singular, absolutamente desordem, absolutamente desvio, absolutamente que não respeitavam a ordem geral do padrão estabelecido. Então, por quê? Porque o que interessava nesse método in vivo, como Edgar Morin vai chamar, é poder atuar sobre a praxe do cientista diante de uma comunidade, né? É observar como a partir daquele elemento que é da desordem, como aquele aluno que tem uma outra forma de concepção da educação, que faz dar a resposta de outro jeito, como aquela pessoa que não repete o padrão imposto, né, pelo paradigma. O que é que esse elemento ele poderá vir a se tornar no futuro? Ou seja, Morin está aí falando, estudando os métodos, está em todas as obras, não vou falar disso, mas dizendo como é de um fato singular, de um fato pequeno, que você pode ter a transformação da sociedade. Claro que nisso, né, a gente ganha em esperança. Nisso a gente ganha em ter uma atitude ética de intervenção e de crença que as coisas podem mudar, apesar de a imposição de um padrão, apesar hoje da monocultura da mente, de uma única forma de pensar, apesar de, como a gente sabe hoje, né, de um outro narrador potente, às vezes mais potente do que nós, que é capaz de, ao interpretar, criar um tipo de narrativa que faça acontecer imediatamente a coisa. Eu vou dar um exemplo, só um pouquinho, viu, Renato? Vou dar um exemplo. Não faz poucos dias que
faz poucos dias, aliás, que saiu uma reportagem sobre a quantidade de andares de prédios em São Paulo e das grandes cidades, onde estão sendo retiradas as mobílias, mesas de trabalho de empresas, mesas que se pilham assim de empresas, porque agora será tudo online. As empresas estão gastando demais com 2 ou 3 andares de prédios, estão desmobilizando, tirando os móveis e sendo entregue em lugares. Sabe quem está comprando esses móveis? Nós estamos mobiliando nossa casa com pequenos mesinhas de trabalho que serão, porque se toma isso como uma verdade, como uma narração de vai ser assim. E isso tem um efeito muito grande sobre a sociedade, vindo das mídias, vindo de um discurso que é ufanista em relação à tecnologia. Isso opera mudança mesmo. Ninguém tem a bola de cristal. É suficiente ter um tilt em alta escala do planeta para não se conseguir mais falar por uma live. Tudo pode acontecer. Essa pandemia estava já, claro, há algum tempo anunciada, mas não dessa forma, com a cara que ela está, com a dimensão que ela está. Então, nisso eu queria chamar a atenção na responsabilidade ética da narrativa que fazemos sobre os fenômenos que queremos perceber, conceber e narrar. A fala da ciência, ela precisa ganhar um espaço, né, de produzir acontecimento, coisa que eu não vou falar, porque Fagner vai dar destaque a essa noção maravilhosa trabalhada por Edgar Morin nessa sociologia do presente. Enfim, como eu estou vendo que, conforme o combinado, Renato já está aparecendo ali, é porque já está no meu tempo, eu vou reduzir algumas coisas que eu ia dizer para a gente dar um feixe. Né? A ideia de uma sociologia do presente, conforme expressão de Edgar Morin, depois tomada também como dos investimentos do Michel Bafezoli, né? Essa sociologia do presente, ela tem o desafio de trabalhar com os fenômenos enquanto eles estão acontecendo. Não é um discurso sobre o defunto, não é um discurso sobre o período histórico que já passou. É um discurso sobre as coisas quando elas estão acontecendo. E de forma tal que recruta do pesquisador um arsenal de estratégias, de sensibilidade, que é capaz de ousar, e é capaz de, com a ajuda da literatura, do cinema, da arte e de outros meios, ser capaz de alimentar projeções de futuro. E as projeções de futuro não estão necessariamente na repetição estatística. Acabou o tempo que de uma série, de um fenômeno qualquer, que foi assim, hoje está sendo assim, eu posso inferir, será assim. No mundo, isso não é. Eu estou dizendo com tanta ênfase, porque isso é um dado de circunstância real. O mundo está tão conectado, que uma pequena mudança aqui modifica coisas quando a gente nem imagina no outro canto. Então, não é possível mais, isso Joel de Rosné diz com muita clareza, não é possível mais fazer projeções de futuro em cima daquela cadeia. Do passado foi assim, estatisticamente, né? Isso para doença, para qualquer fenômeno, foi assim, hoje está sendo assim, a projeção é que será assim.
né? Não dá para dizer isso nem digamos, de uma forma ilusória. Né? Por isso que talvez Rosné, né, soma com o Mohan, né? Ele foi também do grupo dos 10 naquela época e tal. Quando o Mohan está interessado, o que nos interessava era desordem. O que nos interessava era o fato singular. O que nos interessava era focar isso, porque talvez dali se tivesse uma tendência que pudesse gerar um novo padrão de sociedade, de vida, etc. Então, a gente tem hoje, né, o desafio, né, não sei como, a partir de quê, não tem nenhuma receita para isso, né, a partir de quê usar de um tipo de narrativa ser Sherazade, fazendo um pouco alusão ao que pode acontecer se nós investirmos em certas atitudes, se nós investirmos em certos procedimentos éticos, se nós investirmos em certas formas de fazer pesquisa, que não tem compromisso com a verdade única, nem compromisso com uma bola de cristal para dizer isso é assim. Então, eu tinha mais outras coisinhas, mas eu vou ficar por aqui, certamente, para não fazer um monólogo, como não convém, um pensamento complexo, sobretudo. Obrigada. E da Ceissa, eu tenho a impressão que se dependesse de mim e de todos que estão assistindo essa nossa live, você ficaria falando aí até mais umas 3 ou 4 horas. Foi maravilhoso te ouvir, mas como nós combinamos os bastidores, a gente precisa pôr um ponto final hoje, quer dizer, hoje nessa fala, para a gente poder desdobrar para a próxima semana. Eu queria aqui, para não esquecer, eu consegui fazer enquanto você estava falando, eu dei uma rápida olhada lá no YouTube. Eu sei que você não pode olhar, evidentemente, mas eu fui ali na página do YouTube e eu queria agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil que estiveram presentes aqui, nos prestigiando, e entrando, citando aqui, colocando, postando aqui os agradecimentos e os elogios. Eu não sei se eu consigo, a Bia pode me ajudar, se der, Bia, você poderia me ajudar para fazer, passar para vocês aqui alguns comentários que colocaram aqui, as principais mensagens. Não sei se eu vou ter dificuldade de colocar aqui, Ceissa, só para te atualizar um pouquinho, para ver como é que, né, como é que as pessoas estão gostando, como é que está sendo muito bom. Eu estou vendo aqui diversas mensagens, o Carlos Aldemir, o Alex Galeno, não sei como é que eu posso fazer. Bia, me ajuda aqui, Bia, por favor. Faz aqui alguma coisa. Eu não sei. Isso, pronto, aí. Ah, e beleza, olha. A Ana. Você está conseguindo ver, Cê? Você está, né? Pronto. Pronto. A Ana. Obrigado, Ana. Pronto. Enquanto Bia está fazendo. Olha aí, ó. Pronto. Enquanto Bia está colocando isso para mim, olha aí, ó. Manuel Romão. Ô, Manuel, queria agradecer muito a sua presença, viu? Muito obrigado a você e de todos. O Fagner, com certeza. Ah, o Fagner podia aparecer, dividir a tela aqui com a gente, Fagner. Esse finalzinho para a gente lembrar da próxima sexta-feira. Eu acredito que as perguntas a gente pode deixar para a próxima sexta-feira, as considerações finais. Fagner, muito obrigado. Eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa. Olha aí, o Paulo Raposo, sei se é um farol. É isso aí, Paulo.
É uma honra ouvi-la. É isso mesmo. Isso foi maravilhoso, Ceissa. Olha a Maria Rita. Encontrei ela lá em Natal. Olha que legal. Pronto. Esmeralda de Belém. Maria Rita Vanzi, querida bióloga. Eu quero o maior bem. Enfim. Enfim, olha, ela é aluna aí. Aluna nossa já fez o Aluna. mestrado, terminou o mestrado. Você lembra dela, né? É isso. Lembro. Pronto. Bom, Ceissa, eu acho que está mais do que cumprida a missão. Eu sei que, como você já disse, já colocou, você está presente aí nessa live, de fato, uma grande honra, uma grande deferência que você faz aqui para a gente, porque você, assim como eu, também não me sinto muito à vontade nessa mídia. Eu queria só, antes de ir embora, antes de terminar, deixar o Fagner falar algumas palavras também, porque ele também participou da aula, e eu gostaria aqui de ouvir Fagner, lembrando que na próxima sexta-feira a aula é dele. Eu fico muito feliz de estar participando aqui de estar ao lado de Ceissa, do Renato, eu conheci Natal em 2018, eu acho, no Fronteiras Borradas, lembra? Isso. Fez uma bela palestra sobre o Bruno Latour, sobre políticas da natureza, virou livro, né? É importante também para a gente divulgar que Isso, boa. aquele evento. Eu não tenho mais, se a Ceissa tiver, chama Fronteiras Borradas, um livro que eu, a Josineide, a Eugênia e a Ceissa organizamos. Lindo esse livro. Muito bonito, um trabalho enorme fazer, mas está ótimo. Estão aí também no livro. É um privilégio estar com vocês aqui. A Ceissa eu já lia muito antes de conhecer e jamais imaginaria que eu estaria ao lado dela numa live. É a minha primeira vez, inclusive. Estou perdendo a virgindade da live com vocês. Estou muito feliz e estou ansioso para chegar a próxima semana para a gente conseguir a nossa conversa, porque muita coisa do que a Ceissa falou tem conexão com o que eu também vou falar. Então, assim, a gente já pode pegar e juntar as perguntas e já responde tudo junto na próxima semana. E agradecer as pessoas que estão vindo, ao Romão, ao Carlos, a Artemisa, a minha mãe que passou aí também. Legal. E um beijo para vocês. Obrigado, viu? Tá bom. Bom, eu também, para terminar, eu quero dizer que foi bom. Eu não me senti tão tensa, né? Wagner costuma dizer, né, que quando a gente está escrevendo, a gente não é a gente que escreve, ele diz que baixa uma entidade, claro, que baixa o volume de leituras que você fez, né? Baixa os seus guias intelectuais, baixa os seus mestres reais, né? E em tudo que eu faço, eu sempre gosto de dar os créditos, né, aos meus mestres que me ensinaram e aos meus mestres orientandos e parceiros de pesquisas que igualmente me ensinam. Entre esses mestres, eu agradeço muito, né, ao Chico Lucas, que me fez, há mais de quase 40 anos, né, me fez olhar para a ciência sem vergonha de ser cientista. Porque quando a gente vê, às vezes, alguns desmandos do pensamento lamentáveis
na política, na ética, na sociedade, né? Às vezes a gente se envergonha de estar nesse lugar, né? E quando eu vejo o pensamento de Chico, as coisas que ele me realimenta são como que elixir que amenizam ah, as minhas dores da ciência que todos nós temos, né? As insatisfações com que queria mais, uma ciência mais atuante, mais mobilizante, mais ética, mais criadora. Uma boa Sherazade, devíamos ser todos nós. Então, agradeço, Renato. Não é a última vez de me salvar dessa pandemia, não é a última vez que a gente vai fazer coisas juntos. Elizabeth contará sempre com o seu Frankenstein. E Fagner, fico muito feliz que possa estar compartilhando, como compartilhei o livro, como compartilhamos Fronteiras Borradas, compartilhando esse momento que para mim não é tão tranquilo assim. Super obrigado até por me encorajar a fazer isso, que para ele é muito natural, para mim não. Para mim é muito estranho. Está falando no abstrato, também está trabalhando no abstrato, sem carne, sem sangue, sabe? Mas eu deixo um beijo enorme também para o pessoal de Conquista, de Vitória da Conquista, além das pessoas que estão aí de Belém, Carlos Aldemir, Esmeraldo, enfim, as pessoas de Brasília, né? E outras que eu não sei que estão aí. Deixo meu abraço e obrigada por ficar sentada vendo, né, uma fala tão fria, do jeito que eu não sei fazer, mas eu estou tentando. É como diz Renata, é o que temos. Essa é a única coisa que está me fazendo aceitar, essa é a terceira. Espero que seja a última. Mas, assim, é o que temos, é isso, eu não posso me omitir, já que só temos isso. Eu e Edgar continuamos resistindo a essas lives, mas tem uma hora que não dá para dizer não. Obrigada por tudo e obrigada a vocês. Cência, nós é que agradecemos demais, viu? Então, a gente termina a live por aqui no YouTube. Eu peço só a você e o Fagner continuar um pouquinho no StreamYard para a gente combinar na próxima semana como é que a gente pode fazer, viu? Então, Ok. Danilo, por favor, a gente pode terminar. Agradeço a todos, uma boa noite, um bom final de semana e muito obrigado mais uma vez. Aguardo vocês na próxima semana. Eu, Ceysa, Fagner e o Frankenstein.